Eu hoje vou falar de um assunto meio complicado, o assunto da astrologia, e porque a astrologia é popular, mas não na sua forma mais aprofundada. Então, é muito fácil destruir a astrologia popular, de horóscopos, essas coisas, por signo e tal, mas tem a astrologia sofisticada dos mapas astrais, feitas por profissionais e com especificidades para cada pessoa, pela data de nascimento e tudo isso. E tem o aspecto da fé cristã envolvida com a astrologia, o relacionamento de como é que fica para o cristão, a questão da astrologia, se a astrologia em algum sentido pode ser verdadeira ou não, conseguir revelar alguma coisa do futuro, e se, ainda que possa revelar, se isso porque é considerado pecado pela Igreja Católica, eu vou explicar por que também isso. Então, se é verdadeiro, se prevê, por que é pecado? Porque há outras coisas que não são iguais à astrologia, mas que têm certa similaridade, como coisas esotéricas, consultas a mortos, consultas a cartas. E o que eu devo dizer inicialmente sobre a astrologia mais aprofundada? Porque eu tive uma experiência no passado, nos anos 90, um período que eu estava muito, muito infeliz, tinha terminado um relacionamento longo e eu não estava bem. E me aconselharam a fazer um mapa astral, e eu conheci uma menina em São Paulo, que a irmã dela fazia, era uma profissional muito respeitada, e eu resolvi fazer. E ela então fez 2 fitas de 40 minutos para mim, de meia hora, não sei, era longo. E eu lembro que recebi as fitas no Rio e fiquei escutando no meu quarto escuro, aquilo é meio apavorante. E aí ela me disse várias coisas, algumas coisas assim me assustaram, eu não gostei muito de nada. Mas tudo que ela falou, por incrível que pareça, veio a acontecer. E até, vamos dizer, me ajudaram a entender mais rápido, ou a definir melhor o que estava acontecendo comigo. Eu tinha tido um fim de namoro trágico na época, já contei isso num outro vídeo, que a minha namorada tinha tentado se matar, eu era um namorado muito infiel e ela não percebia, e ela... Só que ela tinha a intuição disso, e por isso a coisa foi evoluindo de forma que houve uma tentativa de suicídio, que graças a Deus não teve sucesso, mas foi por um milagre que ela escapou. E aí essa astróloga me disse várias coisas. Ela me disse, uma coisa bem concreta que ela disse que aconteceu foi que eu ia fazer muitos amigos, mas muito, que eu ia ter, de repente eu ia ter um número de amigos como nunca tive na minha vida. Eu achei que isso era impossível, porque eu nunca fui tipo uma pessoa assim muito popular, de sair com muita gente e tal. Ela disse, você vai redefinir o conceito de amor, desvinculando do conceito de orgasmo. Eu pensei, mas
que isso quer dizer, desvincular o conceito de amor do conceito de orgasmo. E, bom, isso já estava, na verdade, brotando, porque esse namoro que tinha acabado, justamente era um namoro calcado no prazer, na satisfação sexual, na exuberância sexual. E era feliz. Só que a exuberância sexual sem um fundamento, vamos dizer, mais profundo, ele dá nisso, que ele era uma festa sexual na qual ela era parte, mas tinha outras, então, participando, que ela não sabia. Então, depois, mais tarde, aconteceu de começar a... Fui à praia algumas vezes e lá avistei uma moça na praia que eu achei que eu a conhecia de sonhos e me apaixonei assim por ela. Ela era aparentemente frágil e não tinha um corpo que me atraísse, mas tinha um rosto que eu achei muito bonito, usava uns óculos escuros, eu não vi os olhos, e eu achei que era ela. E aí minha imaginação já foi fantasiando, e eu tive a ideia de fotografar, então, várias garotas na praia de Ipanema, fazer um projeto de livro e tal. Na época até saiu bastante na imprensa, sobre garotas de Ipanema, Ipanema Girls. Isso realmente, durante 1 ano e meio, eu fazia essas fotos, quase que praticamente eu ia todos os dias à praia, na parte da tarde, e fotografava mulheres muito bonitas, fotografei várias que inclusive se tornaram estrelas da televisão, né? E que fazem sucesso até hoje. Então, até a Carol Castro foi uma delas, que tinha 14 anos na época, e a mãe dela, por acaso, é astróloga. Mais tarde eu fui conhecê-la, e a Cecília Castelo Branco, uma astróloga famosa. Então, aconteceu de eu fazer muitos amigos. Eram mais amigas, mas, bom, na astrologia ela não definiu se eram amigos ou amigas, mas eram muitos amigos também, que tinha muitos homens na praia que estavam ali com as meninas e tal, quando eu fotografava, que fizeram amizade comigo, outros fotógrafos ou frequentadores. Eu fiz amizade com todo mundo ali, eu era o cara mais conhecido da praia, que vai todo dia com uma máquina fotográfica, com uma lente enorme, de cabelão, e que é cantor também, que faz show. Quer dizer, isso aí então, isso o mapa astral acertou. E a questão de eu me apaixonar por essa moça me ensinou, como ela não me dava trela nenhuma, o meu amor começou a se desvincular do orgasmo, porque eu não podia ter nada com ela não queria nada comigo. E eu fiquei 10 anos gostando dela, nunca nem peguei na mão dela. Agora você vê que um cara manter uma paixão de 10 anos, um amor platônico, e mesmo um tempo que convivemos, ela chegou a se hospedar na minha casa em Paris, anos depois, eu ainda gostava dela na época, mas não houve nada, absolutamente nada. E então, essa ideia do casamento, de amor eterno, de amor casto, de amor casto no sentido de exclusivo, de uma mulher só, de renunciar às outras, porque eu fui aos poucos aprendendo a renunciar, porque eu estava acostumado a sair com quem quisesse, com quem me quisesse também, né? Não com quem eu quisesse, mas com quem me quisesse. E aí eu comecei a não sair mais, porque eu me dizia, não,
E aí eu já tinha entrado na fé cristã, que eu tinha me convertido em Nova York, na missa de Natal de 1999, de maneira que eu tinha já recebido muitas graças e eu queria ser fiel à ideia do matrimônio, tal como Cristo ensinou. Eu quero isso, é isso que eu quero. Então, o meu testemunho para a astrologia é de que a astrologia, de fato, eu comprovei nesse exemplo que, por coisas muito, falar de conceito de amor, de orgasmo e fazer muitos amigos, isso não é uma coisa, é muito complicado inventar isso e isso acontecer. E não foi isso que ela ter falado isso não me influenciou, porque eu não queria isso, eu queria continuar a vida divertida, mas simplesmente não era mais divertida, porque eu já tinha perdido a ilusão de que eu fazia o bem a essas mulheres. Eu entendi que eu levava, pela minha falta de fidelidade, eu levava ao desejo de morte, ou ao desaparecimento do desejo de viver nessas mulheres. Então eu fiquei impressionado pela astrologia e lembrei que eu já havia lido livros nos quais o Jung fazia estudos dizendo que cientificamente, estatisticamente comprovada uma sincronicidade entre a astrologia e os fatos da nossa vida aqui na Terra. Então, permanece o problema com a fé cristã, porque se existe uma correlação, a fé cristã, ela bate de frente pelo fato simples de que Cristo ensina a gente uma nova forma de viver, na qual a gente se entrega completamente a Ele, fazendo o que Ele pede, que é amar o próximo, não pensar na gente, mas pensar no próximo, pensar em fazer o bem, ajudar, e ao mesmo tempo Ele não quer que a gente fique pensando em si mesmo, planejando o futuro, planejando a própria prosperidade, planejando o sucesso, planejando tudo isso, pois que o objetivo dele é que nós nos deixemos guiar pelo Espírito Santo, que então não avisa o que vai acontecer. É isso que é interessante. Quer dizer, o Espírito Santo não nos avisa você no ano que vem vai... Quer dizer, não nos avisa necessariamente, pode até avisar em alguns casos. E eu chego à conclusão que quando a astrologia me previu coisas que aconteceram, foi pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre as coisas proibidas pela igreja. Então, mas ele não quer que a gente fique centrado em si mesmo. Então, é por isso que esse que é o problema inicial. E depois também um problema de lógica, de pensar que, então, algumas pessoas podem ter acesso privilegiado a informações sobre o que vai acontecer e se dar melhor do que as outras que não têm. Então, o pobre, coitado, não vai poder fazer um mapa astral e tal. Bem, além do mais, é estranho que num estudo de poucos astros, porque no universo há bilhões de galáxias, e cada galáxia tem bilhões de planetas e estrelas, pensar que um astrólogo faz um estudo sobre um pequeno grupo pode adivinhar a nossa vida. Então tem algum mistério, tem alguma coisa muito estranha que a gente vai ter que analisar aqui, e eu digo que tomar uma decisão também, depois de analisar. Então, se existe a correspondência da coincidência astrológica com a nossa vida, é preciso
que a gente tome consciência de que essa coincidência não é porque os astros tenham a ver alguma coisa com a gente. Os astros não têm praticamente nada a ver com a gente. A força da gravidade varia um pouco com a distância da Lua e tal, do Sol, mas o que é importante não é a influência que essas entidades materiais possam ter sobre a vida na Terra. O que é importante entender é que se existe esse paralelo, essa coincidência, esses acertos da astrologia, é porque a astrologia já nasceu como uma atividade sacerdotal há cerca de 5 ou até mesmo mais, 6.000 anos atrás. Então, ela já nasce como um movimento do homem para se relacionar com o mistério do invisível, do divino. E Deus sempre deu força a todos os que buscam se relacionar com o divino, porque o divino é Ele. Então, mesmo antes dele se revelar a Moisés, né, a Abraão, a Moisés, não é? Desde o Antigo Testamento, não é? Teoricamente, então, consideraríamos que desde Adão que Deus se relaciona com homens e mulheres. Então, esse relacionamento, sempre que alguém busca, Deus então atendia. Eles criam em deuses, muitos deuses. Deus dava um sucesso para aquele relacionamento com aqueles deuses. Depois, mais tarde, Moisés ensinou a Israel a adorar apenas um Deus, porque só Ele é Deus. E Jesus veio, encarnou, então, o Deus único, ficou revelado como um Deus único, mas em 3 pessoas. Então, esse mistério da Santíssima Trindade, na qual o Deus Criador Pai gerou no ventre de uma criatura, então uma mulher que Ele criou, o seu filho, e por ser seu filho é Deus, é divino, e foi gerado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é essa força misteriosa, essa presença de Deus na nossa vida, essa coincidência, essa sincronicidade. Não dá para definir em palavras. A nossa língua, ela define as coisas que a gente vê, as coisas que a gente faz. Ela não define aquilo que está acima de nós, ela não consegue muito nos permitir penetrar no mistério de Deus. Mas Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, e Jesus então estabeleceu dessa maneira o tipo de relacionamento que Ele deseja conosco. Ele diz: não, vocês obedeçam tudo que eu falei e a força vai ser dada a vocês desde que vocês amem o próximo e que vocês comam a minha carne e bebam o meu sangue. Por isso eu estou fazendo aqui, então, nessa última ceia, o exemplo do que vocês vão fazer. Pegou o pão e proferiu as palavras dizendo: isto é o meu corpo. Pegou o vinho e antes de dar aos discípulos disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos pela remissão dos pecados. Então, comei e bebei, fazei isto em memória de mim. Então, ele definiu esse sacramento e todos os mandamentos, o mandamento de arrependimento, né, de se arrepender, pedir perdão, e o mandamento de perdoar e de amar até mesmo os inimigos, a ponto de dar até a vida. Então, exemplo das coisas mais lindas que são possíveis. A astrologia entra em conflito com isso, porque ela não é altruísta. A astrologia é sobretudo, egoísta. Ela se centra no como que eu devo me posicionar no que vai acontecer. Então, esse ano vai ser um ano muito ruim politicamente, ou para isso, ou para aquilo, para os negócios.
Então você pensa em si. Você não pensa como que eu posso fazer para ajudar o meu próximo a crer em Deus, a se relacionar com Jesus profundamente. Não, a astrologia não mexe nisso. Portanto, ela é de fato contrária à fé católica. Então, o que está acontecendo? A astrologia se popularizou a um tal ponto que ela prejudica a disponibilidade das pessoas em acolher a palavra de Deus. E não só ela prejudica isso, como ela prejudica os cristãos que por talvez falta de conhecimento ou fraqueza em certos momentos da vida, sentindo necessidade de buscar alguma coisa mais que dê uma luz do que vai acontecer, como é que eu faço, não tô feliz, buscar isso e aí, através disso, entra em pecado porque se afasta da pureza de criança da relação com Deus, que Jesus quer, uma relação de quem não se tornar como as criancinhas não vai entrar no reino de Deus, ele disse isso, então ele não quer, criancinha não consulta o mapa astral para saber como é que vai ser o ano e como é que ela vai ter que fazer negócio para ganhar o máximo de dinheiro, não, criancinha busca olhar o pai e querer estar com o pai e fazer tudo para agradar o pai. Então, o que acontece é isso. Pelas oferendas sacerdotais que foram aceitas no passado, já há mais de 6.000 anos, então, Deus concedeu a eles o pedido de poder adivinhar através da astrologia. Então, a astrologia, como estudo do posicionamento dos astros, foi empoderado por Deus para poder já desenvolver no homem da época um relacionamento com o invisível. Então, esse relacionamento com o invisível que já estava desenvolvido quando Jesus chegou, foi útil para a evangelização dos povos pagãos. Então, Deus empoderou esses magos, esses astrólogos, esses tarólogos, enfim, os esotéricos, alguns adivinhadores, pessoas que mexiam com os mortos, depois, quando começou o espiritismo, tudo isso. Então, toda essa turma foi empoderada e para poder confirmar que as atividades deles nessas áreas do esoterismo funcionassem, para que as pessoas pudessem crer no invisível. Ninguém poderia crer em Deus se elas não crescem no invisível. Abraão, que foi o primeiro que creu em Deus, no Deus único, ele era politeísta, ele cria em vários deuses. Ou seja, Deus não falou com um ateu, nem existia, porque é uma questão especialmente humana de divinizar os objetos para poder se relacionar com Deus. Agora, quando Jesus se revelou, já não precisa mais divinizar nada, porque ele fez o contrário, ele se humanizou, Deus se humanizou. Então, uma vez que Deus se humanizou, o homem não precisa mais divinizar coisas, como entidades, ou, não é? Como em certas crenças primitivas, personagens que nunca existiram, mas que eles creem, então eles têm necessidade. De modo que eu, considerando hoje que isso é um prejuízo para o cristianismo, portanto um prejuízo para a humanidade, um prejuízo para o ser humano, eu, como rei da terra, desempodero todos os astrólogos. A astrologia deixa de existir a partir de hoje.
Ou seja, ela pode continuar existindo, mas a coincidência astrológica deixa de existir. O tarô deixa de conseguir prever, os búzios deixam de conseguir. Tudo o que é esotérico e que foi empoderado ao longo de todos esses séculos e nenhum papa jamais desempoderou, eu, diante de vocês, em ato irrevogável até o fim dos tempos, eu desempodero e destruo toda coincidência significativa que possa haver entre a vida na Terra e todos esses tipos diferentes de esoterismo. Então, a partir deste momento, a astrologia não vai mais ter nenhum sucesso, não vai conseguir prever mais nada. Quando muito, as pessoas ainda vão se deixar influenciar, mas simplesmente não vai funcionar mais. Os adivinhadores, espíritas que se chamam médiuns e tudo isso, não conseguirão mais influenciar de uma forma tal como hoje o fazem. É claro que há exércitos de seres invisíveis que estão em contato com eles, não é? Então, tudo será feito da forma como Deus escolheu, para o bem de todos. Então, em certos aspectos, pode haver uma desativação progressiva ou específica para que nada seja perdido. Então, pode haver uma continuação dessas coincidências toda vez em que Deus julgar que ali é necessário, porque aquela pessoa ainda precisa de se relacionar com o invisível, ainda não está na hora de se converter. Mas, de uma maneira geral, como um todo, porque nós sabemos que isso tem funcionado até aqui de forma estável, está acabado. Não funcionará mais. Então, eu tenho a dizer a vocês, como consequência disso, que busquem Jesus Cristo lendo a Bíblia. Começa pelo Novo Testamento. A primeira coisa do Novo Testamento que eu recomendo ler é o Evangelho segundo São João. É um evangelho mais assim, meio louco, né? Em que Jesus se declara mesmo como divino, como igual ao Pai, né? Eu e o Pai somos um, e é muito lindo, é meio misterioso. Você diz, realmente, ou ele é isso mesmo, ou é um impostor, mas ele não poderia dizer que não é Deus, porque se Deus é Deus, ele deve dizer que é, ele não pode dizer que não é, ele não, só para agradar os outros, dizer, não sou não, eu sou, mas eu não vou dizer que sou. Ele então foi verdadeiro. Agora, em seguida, ler o Evangelho segundo São Mateus, dando uma ênfase especial, se concentrando muito no Sermão da Montanha, que é o que há de mais lindo, de mais profundo e de mais específico, claro e fácil de entender, como entender tudo que Jesus está nos mandando fazer, tudo que Jesus está nos ensinando, tá? Então leiam o Evangelho segundo São João e o Evangelho segundo São Mateus. E não percam um segundo com esses evangelhos apócrifos que tem por aí, e esses caras que, para fazer dinheiro, escrevem esses livros sobre Jesus, que eles não são baseados em coisas que não têm valor nenhum, em livros que são livros feitos já na época para uma história para boi dormir, né? Tá? Boa sorte, arrependam-se dos seus erros, não é vergonha. Arrepender-se é uma coisa muito nobre. É maravilhoso se arrepender e pedir perdão e mudar. Sejam maravilhosos, tá? A gente nasceu para isso.
Beijo.